turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. Então, gente, chegamos em nossa 18ª aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso estarmos nos reencontrando em mais uma aula para estudarmos matemática. Gente, é muito importante que vocês pratiquem em casa, que vocês busquem, pesquisem questões dos conteúdos, dos objetos de conhecimento que temos trabalhado a cada aula. Você sabe que todo componente curricular vocês só aprendem se vocês praticarem. Então pesquise questões daqueles objetos de conhecimento que estamos trabalhando para que vocês possam praticar. Então, gente, lembrando, que em nossa 18ª aula nós estamos trabalhando com o componente curricular matemática, que essa aula tem como público-alvo vocês alunos do 9º ano do ensino fundamental, e que nessa aula de hoje nós iremos falar de forma reduzida da equação do segundo grau. Então, gente, primeiro quero dar uma dica. Assistam às aulas que estamos também passando para o 8º ano, pois no 8º ano nós estamos falando de expressões algébricas. O valor numérico de uma expressão algébrica. As expressões algébricas, elas têm tudo a ver com a equação, do segundo grau principalmente. Se vocês aprenderem ou relembrarem, porque já foi estudado no 8º ano, as expressões algébricas, termos algébricos, valores numéricos, simplificar uma expressão algébrica, a soma de termos semelhantes, isso irá facilitar muito na resolução da equação do segundo grau. Nós estamos iniciando os passos básicos da equação do segundo grau. Nas aulas anteriores nós relembramos as expressões algébricas. Hoje nós vamos ver a forma reduzida de uma equação do segundo grau. Então, o objetivo dessa aula é identificar e compreender equações quadráticas, as equações polinomiais do segundo grau, também são chamadas de equações quadráticas. As equações quadráticas e discutir o significado das raízes em confronto com a situação problema. Ou seja, nós teremos problemas, iremos encontrar os valores, que eles são chamados de raízes, vocês sabem porque já trabalharam, tanto com a equação do primeiro grau, com uma incógnita, quanto com duas, quanto com sistema. E viram que os valores que nós encontramos para cada incógnita é chamado de raiz da equação. Na equação do segundo grau não é diferente. Então, aí vamos ver como trabalhar com a equação do segundo grau. Então, primeiro, vocês já ouviram falar nessa frase o dobro de alguma coisa? Já ouviram também alguém falar no triplo, o triplo de alguma coisa? Já ouviu alguém falar sobre o quádruplo de alguma coisa? Então, gente, é muito comum trabalharmos com equação e nós encontrarmos com problema que cita o dobro, o triplo, o quádruplo, o quintuplo de alguma coisa. Então, isso é importante no iniciar da linguagem da fala corrente, a gente assimilando essas representações. Então, nós sabemos, e vocês sabem, é muito comum trabalhar com equações e usarmos o símbolo de uma balança para representar uma equação. E aí você sabe por que a equação ela é representada por uma balança? Você sabe por que o símbolo de uma equação é uma balança? Vamos entender o seguinte, uma balança, quando ela está em equilíbrio, nós estamos dizendo que os dois pratos estão pesando iguais, os dois lados. Se os dois lados estão pesando iguais, aqui no meio tem uma igualdade. Essa igualdade ela representa uma equação. Um lado é exatamente igual ao outro. Por isso que nós usamos uma balança simbolizando as equações. Então, como você identifica uma equação? Vamos entender como identificar uma equação? Nós já falamos da identificação de uma equação. Então, primeiro, a palavra equação ela vem do grego equa, significa igualdade. Uma equação ela é uma expressão algébrica. Ela é uma expressão algébrica, toda expressão algébrica é formada por letras e números, mas ela é uma sentença matemática aberta. Ela tem letras, tem números e tem uma igualdade. Então, se ela não tiver letra, ela não é uma equação. Se ela não tiver uma igualdade, ela não é uma equação. Então, tendo letra, no mínimo uma letra, chamada de incógnita, tendo igualdade, nós podemos dizer que ela tem dois membros, porque é a igualdade que separa o primeiro membro do segundo membro. E aí, quando nós solucionamos uma equação, o que é que nós encontramos? A raiz ou solução daquela equação.
Então, vamos ver um exemplozinho básico do cotidiano. A professora da turma do nono A do Colégio Trapézio pediu aos alunos que sentassem em dupla para resolver um desafio. Os alunos deveriam adivinhar o mês de aniversário do colega, resolvendo uma charada matemática. Considere o diálogo entre Amanda e Mateus. Então, o diálogo entre Amanda e Mateus foi o seguinte. Olhe o que Amanda falou. Amanda disse assim, o número que representa o mês do meu aniversário, que quando elevado à segunda potência ou ao quadrado e, em seguida, subtraído dele mesmo, resulta em 20. Aí Mateus falou, o mês de meu aniversário elevado ao quadrado, subtraído de seu triplo, é 0. Então, gente, qual será o mês de aniversário de Amanda e de Mateus? Você consegue identificar o mês de aniversário, tanto de Amanda quanto de Mateus, solucionando esse problema partindo dessas informações? Então, é muito importante que vocês aprendam a solucionar problemas envolvendo vários objetos de conhecimento. Então, aqui nós temos enigmas que apresentam valores desconhecidos que nós podemos representar por letras chamadas de incógnita. Então, mas antes, eu quero mostrar para vocês as possíveis formas de equações que vocês podem encontrar. Então, o primeiro exemplo de equação é o tipo ax ao quadrado igual a 0. Olhe, aqui à frente nós temos um a, né? Não coloquei, mas temos, é o termo a, ax ao quadrado, o a é coeficiente, ele não apareceu, mas ele está sendo representado por 1. Eu tenho 1x ao quadrado igual a 0. Eu estou dizendo que eu tenho um número inteiro qualquer que é elevado a 2 quando desenvolvido dá 0. Nós temos também um outro exemplo, que é o termo ax ao quadrado mais bx igual a 0. Onde a e b são números reais. Esses são números reais, mas que a não pode, em hipótese nenhuma, ser 0. O que é que eu estou dizendo? À frente do x ao quadrado, eu não posso ter 0 como coeficiente. Se ele vier com 0 no coeficiente do termo a de x ao quadrado, a equação vai deixar de ser do segundo grau, pois todo termo multiplicado por 0 é 0. Se aqui eu colocar 0 para ficar 0x ao quadrado, quando eu multiplicar 0 por x ao quadrado, dá 0. Se aqui for 0, deixou de existir o termo que tem o expoente 2. Deixou de ser a equação do segundo grau e ficou sendo uma equação do primeiro grau. Essa também é uma equação do segundo grau incompleta. Ela tem o termo A, o termo B e não tem o termo C. Aí nós temos agora uma equação do segundo grau que tem o termo A, ax ao quadrado, o termo C, mas não tem o termo B. É importante você saber que esse formato aqui, ele é exatamente igual a esse daqui. Quando? Quando o termo C for 0. Se o termo C aqui for 0, ele passa a ser exatamente igual a esse daqui. Pois esse daqui, se eu quiser adicionar 0, tanto do termo A quanto do termo B, eu adiciono. Não altera o valor numérico dessa equação. E aqui nós temos a forma completa de uma equação do segundo grau. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. A é o coeficiente de x ao quadrado, é o número que pode aparecer na frente de x ao quadrado. B é o coeficiente do termo x. E C, ele é um termo independente, nunca vem acompanhado de letra. Quando nós escrevermos uma equação do segundo grau, eu vou mostrar mais detalhado para vocês. Aqui são as fórmulas de possíveis modelos de equação do segundo grau que nós vamos trabalhar. Então, aqui e agora, nós iremos tentar solucionar os problemas de Amanda e Mateus. Nós estamos procurando o mês de aniversário de cada um. Partindo de um enigma que cada um propôs, vamos ver o que Amanda falou. Amanda falou o seguinte, que o mês que ela nasceu, elevado a 2, subtraído dele próprio, resulta em 20. Aí, como nós não sabemos o mês que ela nasceu, nós vamos substituir por x. Estamos passando da linguagem corrente a popular no dia a dia para a sentença matemática. X elevado a 2 ou ao quadrado, menos ele próprio, resulta em 20. Nós podemos e devemos e iremos solucionar essa equação do segundo grau. Mas antes nós vamos escrever também a expressão algébrica ou a sentença matemática que Mateus representou através de um enigma. Ele disse que o mês que ele nasceu elevado ao quadrado, subtraído do seu triplo, era igual a 0.
Lembra que nós vimos que o triplo é tudo aquilo que fica multiplicado por 3? Você pode estar se perguntando de onde surgiu o x? X representa os valores desconhecidos. Quais são os valores desconhecidos no problema? O mês de aniversário de cada um. Então aqui ficou o mês de aniversário de Amanda elevado ao quadrado menos ele próprio é 20. Aqui ficou o mês de aniversário de Mateus elevado ao quadrado menos o triplo dele é igual a 0. Vamos solucionar para encontrarmos o mês de aniversário de cada um. Então, primeiro nós vamos entender o seguinte: se nós temos uma sentença matemática, que é uma equação, ela tem letras que representam valores desconhecidos. Nós temos ainda considerações a ser feitas. Você sabe que um ano é composto por 12 meses. Portanto, nós teremos apenas 12 números que possam substituir x. E aí nós encontraremos um número para satisfazer o problema de Amanda e um número para satisfazer o de Mateus. Então, vamos lá. Primeiro, existem 12 possibilidades de meses para o aniversário de Amanda. Então, cada um desses meses pode ser substituído pela incógnita. Aqui nós escrevemos uma outra equação, né? O mês ao quadrado menos o mês igual a 20. Não importa qual a incógnita que você vai usar. Você pode usar qualquer letra, continua sendo uma equação. Então, será que Amanda nasceu em janeiro? Vocês sabem. Depois de substituir a letra pelo número dado, que aqui no caso é o primeiro mês de janeiro, quando desenvolvidas as operações tem que resultar em 20. Então, 1 ao quadrado menos 1 é a sentença matemática que nós temos. 1 menos 1 é 0, então não é 20, não satisfaz o problema de Amanda. Se ela nasceu em fevereiro, o 2 vai satisfazer. 2 ao quadrado menos 2. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 2 é 2. Não é 20, então Amanda não nasceu em fevereiro. 3, março. 3 ao quadrado menos 3. 3 ao quadrado é 9. 9 menos 3 é 6. Não é 20. Abril, mês 4. 4 ao quadrado menos 4. 4 ao quadrado é 16, menos 4 é 12. Não nasceu em abril. Maio, mês 5. 5 ao quadrado menos 5. 5 ao quadrado é 25, menos 5 é 20. Encontramos. Amanda nasceu em maio. Gente, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos a equação que representa a idade de Amanda, porque ela disse uma charada, né? E essa charada precisava ser solucionada. Solucionando, encontra o mês de aniversário de Amanda. O mês de aniversário de Amanda ao quadrado, menos ele próprio é 20. O que nós fizemos? Substituímos m por 1, né? Então, m ao quadrado e m. Olha. Se aqui é m, substituímos por 1. Ficou 1 ao quadrado. Aqui é m, substituímos por 1 também. Ou seja, nós substituímos as incógnitas por números. Até encontrarmos um que satisfaz o problema, que foi 5. 5 ao quadrado menos 5. 5 ao quadrado é 25. 25 menos 5, 20. Nós estamos dizendo que a Amanda nasceu no mês 5. Gente, nós estamos solucionando aqui uma equação de segundo grau de uma forma simples. Veja que nós estamos trabalhando com o valor numérico de uma expressão algébrica. Agora vamos ver se a gente encontra o mês de aniversário de Mateus. Mateus, ele disse que o mês de aniversário dele, menos o triplo desse mês é igual a 0. Então, vamos ver em que mês Mateus faz aniversário. Da mesma forma que nós solucionamos Amanda, vamos solucionar Mateus. Lembre, 12 meses em que nós podemos substituir pela letra M, que representa o mês de aniversário de Mateus. Então, quando a gente substitui a letra pelo número dado, aqui no caso o mês, nós ficamos com uma expressão numérica. Resolvendo a potenciação, 1 ao quadrado é 1. 3 vezes 1 é 3. 1 menos 3 é menos 2. Então, vocês sabem que o problema de Mateus, para satisfazer, depois de operar, o resultado tem que ser 0. Aqui deu menos 2, não satisfaz. 2 ao quadrado, porque agora estamos falando de fevereiro. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 2 é 6. 4 menos 6, menos 2 também, não é 0. 3 ao quadrado, que agora estamos falando de março. Março é mês 3. 3 ao quadrado é 9. 3 vezes 3 é 9. 9 menos 9 é 0. Certo? Então, estamos dizendo que Mateus ele nasceu no mês 3, março. Gente, nós solucionamos os dois problemas. Como? Nós escrevemos primeiro uma expressão algébrica chamada de equação para representar o problema proposto por cada um.
né, os enigmas que eles apresentaram. Segundo, nós substituímos as letras por números. Esses números foram os meses do ano, já que estamos trabalhando com mês de aniversário e um ano tem apenas 12, nós temos apenas 12 opções. Então, aí nós encontramos os números que satisfazem o problema. Ou seja, Amanda nasceu no mês 5, Mateus nasceu no mês 3. Então, gente, nessa aula de hoje nós aprendemos primeiro a escrever uma equação do segundo grau, partindo de um problema. A gente precisa analisar o que está sendo dito na linguagem corrente. Aquilo que for desconhecido representamos por letra, vamos juntando as operações já ditas no problema. Segundo, nós vamos ver no contexto daquele problema quais números podem substituir as letras. Aí nós vamos operar para encontrarmos a solução. Nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar os problemas propostos no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.